Vá. Então, sejam bem-vindos, meu povo. Coloquem depois o local, já algumas pessoas já falaram, né? Oi, Jéssica, algumas pessoas já falaram, né? O local, né? Que são. Vou pedir também para vocês lembrarem de fazer prints das aulas e postar no Instagram. Na próxima aula, essa não, mas na próxima aula mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento, a importância de vocês mostrarem para as pessoas, para os seus pacientes, que vocês estão fazendo coisas novas. Então, já posta, me marque, o meu arroba é doutora Natália Pinheiro, vocês já me marquem, para que as pessoas consigam também ver e vivenciar e a gente gerar um movimento muito legal. Então, vamos lá. Eita, São Paulo, arrasou, Rio de Janeiro. Muito bem, vamos lá. Deixa eu só clicar aqui. Pronto. Gente, para quem não me conhece, eu sou a doutora Natália. Montei o Dentistas Home, que é uma empresa de odontologia domiciliar. Eu estou há quase 8 anos no mercado. E desde quando eu comecei, eu não tinha nada. Comecei com zero, R$ 0, zero investimento, zero herdeira, não sou herdeira. E eu queria vivenciar uma odontologia além do consultório, uma odontologia diferente. E além disso, eu não tinha recurso, né, para começar. Então foi quando eu comecei a odontologia domiciliar há quase 8 anos atrás, montei o Dentistas Home. Hoje nós estamos entre as três maiores empresas de odontologia domiciliar do Brasil, né? Na verdade, eu acho que a segunda, uma das, entre as duas, né, as duas maiores do Brasil. E a gente já alcançou vários pacientes ao longo desses anos, né? Nós já tivemos um faturamento anual de vários mils aí. Já batemos, com certeza, a gente já bateu os 6 dígitos aí nos atendimentos. Então, e hoje eu quero mostrar para vocês como vivenciar essa odontologia. Então, estou fazendo esse domiciliar Talks, que foi uma das coisas que eu mais estou gostando, um dos projetos que eu mais estou gostando de vivenciar aqui nesse ano de 2026. E, e como é que funcionou, né? Como é que foi a minha ideia? Eu disse, gente, eu preciso ter aulas que as pessoas de fato sejam mais aprofundadas para que elas vivenciem essa odontologia. E foi aí que surgiu o Domiciliar Talks. E também eu quero saber se as pessoas que estão me acompanhando desde sempre, se realmente elas querem ter uma mudança na vida, né? Realmente vivenciar essa mudança, vivenciar essa odontologia. Sei que muita gente não conhece, eu não faz essa odontologia, não sabe nem por onde começar. E lá atrás eu também não tive ninguém que me norteasse, por isso que eu prometi que quando eu chegasse lá, eu ia ensinar outras pessoas a vivenciar essa odontologia. Finalizei meu mestrado foi em ciências odontológicas e eu trouxe também, fiz montei a primeira disciplina de odontologia domiciliar do Brasil, na UFRN. E também ajudei, né, a fazer vários artigos, e a gente tem alguns artigos publicados na área. Mas, enfim, o fato é que hoje eu ensino, também tenho uma empresa de odontologia domiciliar e também de consultório. Mas vamos ao estudo. Só para a gente alinhar as expectativas, né? Só para quem não estava aqui, prometo passar rapidamente, porque vocês vão ter a oportunidade de assistir todas as aulas, né? Mas só para vocês terem uma noção de tudo que foi visto até agora. Então, nós tivemos 3 aulas, nós estamos hoje na quarta aula. E a primeira aula, quero espirrar. Ai, desculpa. Na primeira aula, nós vimos que a odontologia domiciliar ela não é um improviso, né? Que os pacientes eles precisam desse tipo de odontologia, eles precisam dessa odontologia fora do consultório, e não é só atender fora do consultório, mas é uma modalidade que ela necessita de critérios, ela precisa ter limites também e um grande propósito, né? Nem todo paciente é domiciliar, mas e nem todo procedimento pode ser feito em casa e precisa ser feito em casa.
Mas a mensagem principal da primeira aula é que não é só onde você atende, mas como você pensa para aquela pessoa que você atende aquele serviço. Na segunda aula, nós fomos avançando, né? A gente entendeu um pouquinho quem é esse paciente que a gente atende, é, começamos a entender os idosos, né? A forma como a gente aborda esses pacientes. Na segunda aula, nós vimos a base clínica, né? Como você vai ter a tomada de decisão para realizar os procedimentos para aqueles pacientes que a gente viu, né? Então, o principal foco da segunda aula não é só sobre você fazer mais o procedimento, mas sim como eu vou decidir, como eu vou ter raciocínio clínico para parar e pensar o que que aquele paciente precisa. E hoje vai ser legal, porque hoje a gente vai falar sobre os procedimentos odontológicos e eu vou trazer também alguns casos clínicos para vocês, para ver se vocês que não assistiram a aula anterior conseguem pegar o insight e quem assistiu a aula anterior precisa saber desse raciocínio clínico. Na terceira aula, nós falamos sobre biossegurança, né, no atendimento odontológico domiciliar, algumas coisas voltadas à estrutura do atendimento fora, né, como você vai ter essa previsibilidade, o que que realmente vale a pena vocês levarem, o que que não vale a pena, a organização do fluxo, né, o que que você tem que organizar e como você tem que organizar para você poder ter de fato uma postura e uma comunicação questão de prontuário e como lidar com a família. Então, nós passeamos para quem a gente vai atender, raciocínio clínico do que você vai fazer para aquele paciente e como você vai abordar a questão do próprio atendimento, para que hoje nós possamos realmente falar sobre os procedimentos possíveis, a amplitude clínica da odontologia domiciliar. Mais para frente, nós vamos ver sobre precificação, sobre maturidade de como você vai alcançar pacientes, né? Mas mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas olha o raciocínio clínico. Aqui eu preciso que vocês tenham um raciocínio clínico, principalmente para entender que esses pacientes que vocês vão atender são pacientes que necessitam de cuidados específicos. Veja, não é que você precisa de fato, eu preciso fazer especialização disso e disso e aquilo. Ok, é maravilhoso, mas não adianta, preste atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Pode até causar uma reviravolta aí, uma angústia no coração. Mas, ó, não adianta ter especialização e não saber atender o paciente em casa. Não adianta ser especialista em PNE e não saber como chegar na casa do paciente, como abordar o atendimento e os procedimentos odontológicos domiciliares, em domicílio, né? Não adianta pensar, vamos só quem entrou só ativar o mudo. Então, não adianta vocês serem especialistas enfim, prótese, como eu sou, se você não sabe o protocolo clínico de como chegar na casa do paciente e organizar. Quais são os limites éticos que nós podemos ter? Então, você ser especialista não garante que você sabe fazer odontologia domiciliar, certo? Então, tem muita gente que eu vejo, óbvio que à medida que você for atendendo em domicílio, você vai começando a ver que existem especialidades que você precisa se aprofundar. Mas, como as pessoas não me escutam, elas preferem já comprar mil materiais, já preferem comprar tudo no mundo, mas não investem em conhecimento. Então, não adianta, gente, não adianta fazer uma pós por fazer, se você não vai ter realmente, de fato, entender e ter raciocínio clínico para domiciliar, certo? Então, hoje nós vamos ver os procedimentos possíveis. Nosso objetivo aqui, galera, vai ser, Jéssica, pura verdade. Pois é, Jéssica, não adianta, né? E uma das coisas que eu falo muito é que do que adianta você ter dinheiro para montar uma clínica, dinheiro para comprar os melhores consultórios domiciliares ou, enfim, e você não ter pacientes?
e você não saber como manusear, e você não saber como tratar esse paciente. Não adianta de nada. Para mim, não adianta de nada. Então, a gente precisa ser mais assertivo nas coisas, né? Então, o objetivo da aula hoje é a gente ampliar as possibilidades, alinhar as expectativas relacionadas aos atendimentos domiciliares, né? É, hoje a aula ela é muito de quebra de crença, né? Então, muita gente acha que domiciliar é só chegar, avaliar o paciente, é só fazer o mínimo, mas o mínimo também é o máximo, né? Então, hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente dá para você fazer com segurança e impacto. E a Aline botou, não é só conhecimento, tem que amar muito. É uma missão linda, sim, tem que amar demais. Mas eu também digo que você também tem que se abrir para poder conhecer esse propósito. Não tem como você amar algo se você nunca fez, né? A gente não vai casar com uma pessoa que a gente não conhece, né? Então não tem como vocês não terem, tem que ter a experiência, tem que ter conhecimento, tem que ter uma noção de tipo, ah, vou fazer isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Mas para isso a gente precisa ter ação, né? E fazer uma odontologia com amor. Não adianta fazer só por amor. Porque por amor, a gente não vai pagar as contas. A gente tem que fazer com amor, como a Aline falou. Tem que ter muito amor. E aí nós vamos falar sobre os procedimentos que são indicados, né? Os limites clínicos que a gente precisa ter, né? As adaptações, as técnicas, né? Quando é que a gente tem que respirar e dizer, aqui eu não consigo fazer. Isso é uma das coisas extremamente importantes que a gente precisa saber, tá? Não adianta a gente querer fazer tudo em domicílio só porque nós queremos resolver o problema daquele paciente, mas se ele não tem condições Nosso de projeto, receber os né? procedimentos, ele não tem condições de receber os procedimentos em domicílio, certo? Então vamos lá. O que que é viável na odontologia domiciliar? O que que a gente precisa pensar? Primeiro, nós precisamos ter segurança clínica, né? O objetivo da odontologia domiciliar não é sair fazendo tudo, é saber o que a gente vai conseguir fazer, o poder de decisão e o raciocínio clínico, para que a gente faça aquilo da melhor forma, de forma mais segura, para a gente poder garantir a saúde do paciente também, né? Então não adianta a gente chegar e falar, ah, eu quero realizar uma extração extremamente complexa num paciente que tem muitas comorbidades e tudo mais. Não vale a pena, não vai dar certo, né? Então a gente precisa estudar e ter raciocínio clínico em relação a isso. Além disso, a gente precisa entender as nossas limitações para a gente poder, de forma estratégica, tomar as decisões. Entender quem é esse paciente que a gente está realizando esse atendimento, se vale a pena a gente fazer as extrações desse paciente, ou se a gente pode sepultar a raiz, como a gente já tinha conversado sobre isso. Então, tudo isso a gente precisa pensar na hora de atender o paciente. Faz sentido para vocês, gente? Estão dando para acompanhar até aqui? E aí, antes da gente fazer o procedimento, lembra que a gente conversou nas outras aulas sobre como chegar na casa do paciente, como organizar. Quem não assistiu às aulas pode assistir o replay para entender. E é uma das primeiras coisas que a gente falou é sobre a anamnese, sobre o que que a gente precisa fazer na anamnese, o que que precisa ter no prontuário. E aí, antes de realizar o procedimento, nós precisamos entender a viabilidade desse paciente. Então, quem é esse paciente? Até porque o procedimento que a gente vai fazer, principalmente no primeiro momento, ele não define o atendimento em si. Ele não pode ser corrido como numa clínica, por exemplo, uma clínica popular, que muitas pessoas acabam chegando já fazendo a limpeza, já fazendo isso, já fazendo aquilo. Muitas vezes aquele paciente ele tem uma comorbidade, ele tá com a diabetes alterada, a gente não consegue fazer uma raspagem profunda naquele momento. Então, tudo isso a gente precisa ter exames complementares antes para a gente conseguir realizar. Então, o procedimento ele não vai definir o atendimento de fato.
Nós precisamos primeiro fazer uma avaliação, entender o que que vai fazer naquela avaliação, e aí depois a gente vai ver realmente a viabilidade de cada procedimento. Aí você botou, como faz para fazer atendimento sem raio-x? Porque é bem caro, encaminha. Tá, vamos conversar sobre isso mais para frente. É caro, mas não é impossível, né? Eu sempre falo, primeiro você atende, aprende como atende, ganha dinheiro e compra os materiais. Foi assim que eu fiz, não tem erro. Então vamos lá. Quando a gente pensa em atender um paciente, vamos lá nesse caso aqui. Aqui tem uma panorâmica, então provavelmente é óbvio que eu não fiz em domicílio, ainda não estou nesse nível de ter uma panorâmica em domicílio. Brincando, né, gente? Não, não, não tem como. Mas essa paciente, ela é uma paciente que ela tem Alzheimer, tá já com grau de demência, tá com Parkinson e ela usa bifosfonato, faz uso de bifosfonato. Então, o que que acontece? A gente encaminhou ela para fazer uma radiografia, porque ela podia se locomover, e a gente fez uma panorâmica nela, e aí acabou que ela quebrou alguns dentes. Então, ela estava com esses dois elementos quebrados, e um deles tinha canal e o outro não, certo? E aí, o que que aconteceu? A gente fez canal em um dente e o outro a gente sepultou a raiz e fizemos uma prótese adesiva de resina. Por quê? Porque para remover esse elemento dela ia ser uma complicação, porque ela já estava fazendo uso de bifosfonato e tudo mais. Então, o que que a gente fez? A gente viu a viabilidade do paciente, entendemos o que ele tinha para a gente conseguir fazer o nosso procedimento restaurador, o nosso tratamento, tá? Então, a ordem clara, entender o que o paciente precisa de fato naquele momento. Então, vamos lá. É uma paciente, ela tinha quebrado, né, esses dois elementos aqui, tá? Na hora que ela quebrou esses dois elementos, o que que aconteceu? Um deles tinha canal e o outro não. Aí a gente fez o canal em um, certo? Fizemos o canal em um. E no outro dente a gente não fez o canal, a gente sepultou a raiz, porque já não dava para subir um pino ali. E fizemos essa prótese adesiva. Obviamente que a gente teve que tomar muito cuidado, porque era uma paciente que ela protuía muito, ela ficava assim toda hora. O que que aconteceu, né? Superior aqui já saiu, já não tinha mais esses dentes, certo? E aqui é implante e ela estava com a PPR. Ela começou a protuir muito e os dentes começaram a quebrar inferiores. E aí, baseado, o filho dessa paciente foi uma professora de faculdade, então a gente conseguia conversar. Mas a gente não fez extrações nela justamente porque ela faz uso de bifosfonato e, enfim, ela já não estava conseguindo mais sair de casa e tudo mais. E aí nós fizemos esse protocolo. Porém, associamos com a fonoterapia. Então, conversamos com a fono, falamos para ela que a gente estava colocando esses dentes inferiores, essa prótese adesiva e tudo mais, e que a gente precisava dela para que ela conseguisse tentar diminuir ou fazer alguns exercícios para ela ficar evitando a protusão. Então, ó, pensamos na paciente, entendemos a estrutura que a gente vai realizar esse tratamento, vimos a segurança da paciente. Estrutura quer dizer o quê? O que que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e nesse caso, meninas, que até Jéssica e Raíssa falaram, a gente tinha o raio-x e a gente fez o raio-x. O que eu trouxe aqui é o raio-x panorâmico, mas a gente tinha o raio-x. E aí a gente viabilizou a nossa estrutura para a gente conseguir ter segurança no tratamento. E essa segurança foi uma tomada de decisão sem ser extração. A gente preferiu fazer canal e septar a raiz. E essa previsibilidade, o que que é a previsibilidade? É você saber o que que pode acontecer, pode quebrar. Então vamos fazer o quê? A fonoterapia. Olha só que tudo que a gente pensou para poder realizar esse atendimento. E vocês acham que a gente não vai cobrar uma consulta? É óbvio que vamos. Então, tudo isso está dentro da consulta, né? Renata botou, fazendo em sessão única, a paciente colaborou. Nesse caso, ela colaborou, mas a grande maioria dos pacientes nós não fazemos sessão única de canal, tá?
E aí, os procedimentos que nós podemos fazer, né? Então, a gente já passeou aqui pelos procedimentos possíveis, desculpe, pelo antes do procedimento, né? Que seria a anamnese. E agora nós vamos caminhar pelos procedimentos possíveis, né? Então, claro que vocês vão, estão cheio de dúvidas aí para saber quais os procedimentos pode fazer ou não pode. Eu já dei um spoiler aqui que canal dá para fazer em domicílio, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu quero saber agora com vocês a dúvida sobre paciente, quais os procedimentos que a gente pode fazer ou não em domicílio. Jéssica trouxe aqui. Estou atendendo um paciente ela e tem uma raiz residual do 25. A família disse que ficava muito alto o custo para levá-lo em consultório. Posso fazer em domicílio? Com certeza. Se for, óbvio, com certeza você pode fazer em domicílio, certo? Obviamente. Aí vamos lá pensar nesse caso da Jéssica, tá? Paciente, antes do atendimento, vamos passear por esse exemplo de Jéssica. Antes do atendimento, paciente com ela, ó, ela, certo? Tem ela. Tem uma raiz residual do 25, família disse que fica um alto custo para levá-lo ao consultório, faço em domicílio. Pode fazer. Mas antes do procedimento, o que que ela precisa fazer? Primeiro, anamnese, né? Ó, quem é o paciente, Jéssica? Um paciente com ela, ok, mas ele tem provavelmente comorbidades, provavelmente medicações que ele utiliza, então tem que fazer anamnese nesse sentido, tá? Ai, Natália, eu não tenho raio-x portátil. Eu tenho certeza que existe alguém da sua região que pode alugar o raio-x portátil para você. E aí você pode alugar esse raio-x portátil, colocar esse custo dentro da sua consulta e realizar esse atendimento, certo? Ok, colocou isso, alugou, fez esse raio-x pontual. Beleza, Natália, não tem ninguém que me alugue, não tem como eu fazer. Então, você vai ver se esse dente tem canal. Se ele tiver canal, você pode sepultar a raiz, né? Sepultar a raiz e depois acompanhar, não sei. Mas se ele não tiver canal e ele, né, pode ter uma lesão e tudo mais, se você tiver segurança clínica de fazer exodontia sem o raio-x, ótimo, né? Mas se não, eu acho mais interessante você alugar um raio-x portátil para você ter segurança e previsibilidade. Faz sentido para vocês? Outra coisa muito importante. Vocês acham que eu comecei com raio-x portátil, galera? Óbvio que não. Minha gente, pelo amor de Deus, não. Eu fui comprar o raio-x portátil há 2 anos atrás, porque eu achava caríssimo, eu só alugava. Então, assim, tinha condições de comprar, eu comecei a alugar o raio-x portátil, com 1 ano eu já tinha condições financeiras de comprar, mas eu não comprei porque eu sou mão de vaca. Não tô brincando. Eu não comprei porque não fazia tanto sentido eu comprar naquele momento. Por quê? O meu fluxo ainda não era tão alto, eu não tinha tantos atendimentos por semana. E eu só usava pouco raio-x. Então, por que que eu vou investir 10, 12 mil reais no raio-x agora, naquele momento? Não. A gente reza, a gente pede a Deus, Deus manda, né? E aí, uma amiga minha engravidou, quis vender o raio-x porque ela queria dinheiro na hora que ela estava grávida, parcelou em 4 vezes, que foi justamente a maternidade dela. Eu acho que ela pagou o raio-x, ela pegou a venda do raio-x para dar uma forcinha para ela na hora que ela estava em casa, na maternidade, um seguro-desemprego, não, de maternidade, né, que chama auxílio maternidade. E aí, pronto, deu certo. Aí eu comprei. Mas assim, hoje faz todo sentido minha empresa ter, né? Hoje a gente já está querendo como é o nome? O sensor, né? Então a gente já está querendo investir no sensor. Mas veja, gente, com pouco a gente consegue fazer, né? Então, pensando nisso, entende, Jéssica, esse raciocínio? Então, ok, eu não posso agora realizar esse tipo de procedimento por causa disso. Beleza, eu já vou alugar o raio-x. Eu faço atendimento domiciliar, porém, o fato do raio-x me paralisou um pouco. Mas aí você já pode, Raíssa, agora alugar de alguém, né? Usa esse momento aqui de networking. Quando vocês entrarem na formação, com certeza vocês vão ter a comunidade
tem dentistas do Brasil todo, e lá já rolou até venda de raio-x, aluguel de raio-x. Então, com certeza vocês vão vivenciar isso. Então, vamos lá. Deu para entender, gente, esse raciocínio, principalmente daquilo que Jéssica falou, beleza. E agora vamos lá. Quando a gente pensa, ok, os procedimentos que a gente consegue fazer antes, que uma avaliação é um procedimento, né? A gente já vai começando a pensar em procedimentos preventivos, né? Então, a profilaxia, né? O controle do biofilme, o flu, a orientação ao cuidador. Então, quando a gente pensa em procedimentos preventivos, a gente pode também vender e ofertar isso também, tá? Mas, obviamente, galera, que são procedimentos que a gente consegue, são procedimentos de baixa complexidade e que nós conseguimos fazer com pouco. Então, vamos lá. Quando a gente pensar quando a gente pensou assim, Natália, consigo fazer procedimentos preventivos, profilaxia, controle biofilme, beleza. E aí, eu consigo usar o que aqui? Quais os materiais que eu consigo utilizar nesse procedimento preventivo? Hoje, mandaram um direct para mim, uma caixinha, na caixinha de perguntas, falando assim: Natália, eu posso usar o motor de bancada para fazer tal procedimento? Aqui, vocês podem usar o motor de bancada para fazer uma profilaxia, por exemplo, né? E aí a gente consegue realmente realizar, certo? Jéssica botou, esses são os medicamentos dela. Perfeito, Jéssica. É, e aí, e aí a gente começa a pensar, bom, vamos fazer uns procedimentos preventivos, e esses procedimentos preventivos eu posso realizar com materiais simples, como, por exemplo, o motor de bancada, a própria escova do paciente, né? A orientação ao cuidador, a gente pode usar um slide ou então até mesmo fazer um catálogo para botar lá na casa dele, né? Fazer uma orientação, gravar. Então, tudo isso a gente consegue fazer de forma mais simples, tá? E aí a gente vai caminhando para os procedimentos restauradores. A gente não precisa de uma alta tecnologia para resolver a dor e infecção do paciente, muitas vezes, né? Então, o simples bem feito, no domiciliar, ele muda muito, né? Então, a gente consegue fazer a RT, restaurações, selamentos provisórios, ajustes oclusais, por exemplo. E aí a complexidade vai aumentando, porque a gente vai começando a refletir sobre, bom, restauração, será que eu consigo usar o motor de bancada? E aí vai uma informação extremamente importante. Nós podemos realizar procedimentos complexos em domicílio? Vocês vão me responder já já. Porém, nós não podemos usar materiais para procedimentos complexos se ele não estiver regulamentado na vigilância. Por exemplo, o motor de bancada, eu posso fazer uma restauração simples? Até que pode. Mas aquela profunda de ter que desgastar, botar broca? Claro que não. Porque você não vai usar motor, você não vai estar usando, cadê a água? Né? E fora que o motor de bancada, ele precede a bancada. Ele não é regulamentado ainda pela vigilância para fazer uso na boca do paciente em procedimentos mais específicos. Por isso que existem os consultórios portáteis. Ah, Natália, meu mundo acabou, não vou conseguir mais fazer nada porque eu não tenho dinheiro para comprar o consultório portátil. Calma. À medida que você vai atendendo, que você vai vendo o que você vai podendo fazer, você vai se organizando financeiramente, que isso faz parte de uma gestão. Dentista precisa saber de gestão, né? Então você vai começando a se organizar para poder fazer. Eu fui comprar meu consultório portátil 2 anos depois. Na verdade, quem me conhece sabe que eu comprei um consultório portátil que não era regulamentado pela Anvisa. E eu usei ainda um pouco, não muito, mas eu ainda usei. E depois que eu fui, em 2021, que eu fui comprar um consultório portátil que foi o da Évora. Então, a gente precisa também ter tempo, né? E aí, ok, passando um pouquinho sobre a parte de dentística, restauração, mas agora eu vou pensar na parte da pele.
né? Então, a raspagem. Aqui, ó, a gente consegue fazer uma raspagem, um controle inflamatório, né? Manutenção periodontal com pouco. Do mesmo jeito, com a cureta. Ai, Natália, mas eu não consigo tirar aquele cálculo com. Se preciso de ultrassom. Epa, epa, epa. Calma. Nem todos os pacientes você pode usar ultrassom, porque se o paciente tem tráqueo, né? Se o paciente ele tem paralisia cerebral e ele tem riscos de aspirar, ele tem problema, tem disfagia, a gente não pode usar muita água, nem muito menos ultrassom. Então vamos aos pouquinhos, começando, né, com a cureta mesmo. Se tiver aspirador na casa do paciente, já pede para aspirar. Se não tiver, usa gaze. E assim vai, né? Faz sentido para vocês, gente? Estão conseguindo acompanhar? Sim, Pronto, essa parte eu vou deixar as perguntas para o final, porque está muito específico. Então vamos lá. E aí a gente consegue, ó. Aí eu vou só responder uma parte de Jéssica que ela botou assim, que é, tem dúvida em comprar o consultório portátil da Évora em relação à sucção. Bom, se você tiver dinheiro, compre. Mas se você não tiver como, você pode usar um aspirador, mas ele não é tão bom. Aspirador, aquele que por fora, ele não é tão bom, né? Então, se você tiver condições, compre. E detalhe, quem é meu aluno tem desconto na Évora. Então, se vocês forem entrar na formação, vocês já vão ter desconto na Évora direto, porque eu sou embaixadora da marca. Então, faz sentido, gente, para vocês? Deu para entender? Perfeito. Então vamos lá. Aí, procedimentos protéticos, né? Essa é uma das áreas de maior impacto, porque ela vai realmente devolver a mastigação, ela vai devolver a fala, né? Ela vai realmente devolver função, autonomia e estética para esse paciente. Então, aqui eu até postei no meu Instagram, fez super sucesso, eu vou botar até no feed. Eu me comunicando com esse paciente tem 100 anos, nós fizemos o atendimento dele e eu estava explicando como é que ele precisa colocar a prótese. Então, eu balancei a prótese para ele saber qual é a superior e inferior. Ele pegou, colocou, aprendeu a colocar, e aí eu trouxe para ele autonomia, trouxe segurança para que ele consiga realmente realizar essa colocação, né? E a gente fez tudo: moldagem, prova dos dentes, ajuste, reembasamento, orientação de higiene, orientação de uso, tudo em domicílio, né? Aí sim, a gente usou, obviamente, os melhores materiais. Eu sou protesista, então sou suspeita a falar. Mas para fazer prótese em domicílio, realmente é importante a gente usar os melhores materiais, porque muitas vezes é um paciente que tem muito engasgo, rotina de engasgo. Então não dá para a gente ficar fazendo, por exemplo, moldagem funcional, que é aquela moldagem para dar né, o selado, com pastas em fenólica. Impossível, né? Se engolir quando ficar dura, Deus me livre, né? É um risco muito grande. Então, a gente precisa realmente pensar nesse sentido, tá? Então, conseguimos fazer, eu fiz até uma prótese, que eu não trouxe aqui, eu trouxe lá na formação, falo sobre isso, uma prótese de um paciente que tem ela. A gente tirou alguns elementos dele que precisava. Ele queria, ele pediu, né? Ele mexia, ele se comunicava com os olhos, ele pediu a prótese. Então, fizemos escaneamento intraoral nele, né? Dentro do muco suportado, ou seja, quando ele tinha dentes e a parte da mucosa. Fizemos escaneamento e a gente conseguiu reabilitar esse paciente mesmo com ela. Alguns meses depois ele faleceu, mas a gente conseguiu devolver a função dele, mesmo que ele não tenha a mastigação, certo? E aí a gente consegue também fazer urgência na domiciliar, né? Quando a gente tem dor, lesões, né? Ajustes de prótese que são urgentes muitas vezes, fraturas simples, prescrição, encaminhamento, né? O domiciliar muitas vezes ele é resolutivo para urgência, né? Ele evita a dor, porque, por exemplo, já aconteceu também de pacientes com muita dor.
Não dá tempo, sei lá, de ir no outro dia no dentista, algo desse tipo, você vai lá, faz um acesso ou prescreve uma medicação e encaminha. Também é importante vocês fazerem isso. E aí, ó, esse caso aqui eu trouxe para vocês, paciente de 101 anos, com levemente uma dor leve na região do molar, que é apoio de prótese de uma prótese, apoio de uma ponte gigante, que vai até o primeiro pré. E ele estava sentindo essa leve dor. Porém, se a gente tirar esse dente dele, a gente vai ter que tirar toda a ponte e tirar o outro pré, o pré. E aí, o que que a gente faz nesse caso? Paciente com 100 anos, sem comorbidades, lúcido, só tem problema de audição, mas e com função mastigatória. Se a gente tirar esse elemento dele, nós vamos tirar toda uma região que é a única que ele mastiga. Ele só sentiu dor uma vez, ele não está sentindo muitas dores, mas para ele passar por uma extração, ele teria que, além de tirar um, ter que tirar outro. Então, o que que a gente faz nesse caso? Lembra lá do nosso primeiro slide, paciente, Aí, na prática, pacientes, previsibilidade, né? Pensar no que a gente vai fazer com esse paciente, pensar no melhor para ele. Óbvio que se fosse em consultório, a gente tirava essa ponte, tentava fazer uma coroa ou seccionava essa ponte, enfim. Ou até extraía. Em consultório, obviamente, já iria extrair. Mas é um paciente com 101 anos, em domicílio, que sentiu uma leve dor, já está com os canais todos calcificados. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso amanhã, inclusive. Eu vou limpar essa região, né? Eu vou fazer uma canaleta, limpar essa região, botar um pouquinho de formocresol e vou fazer como se fosse um acesso e vou acompanhar, como se eu fosse sepultar e matar esse dente. Ai, Natália, você não tem medo, não sei o quê. Obviamente, a família vai assinar um termo, né? Vai assinar um termo que ele pode sentir dor e que isso é uma tentativa para que ele evite sentir dor, né? E a gente vai caminhando. Melhor do que fazer o paciente de 101 anos já fazer a menstruação. E detalhe, ele mesmo disse, doutora, não está mais sentindo, não estou mais sentindo nada. Não está mais reclamando de dor. Então, muitas vezes a gente tem que ir, não é o óbvio que a gente vai, né? Mas a gente vai resolver o caso do paciente e fazer o acompanhamento, certo? Faz sentido para vocês? E aí a gente vai para aqueles procedimentos de alto impacto, né? Alto impacto sistêmico, que é o controle de foco-infecção, são as extrações, né? A adequação do meio que muitas vezes a gente faz, selando as cavidades com ART, selando as cavidades até mesmo com o curativo, curativo de demora, fazendo acesso, né? E isso tudo a gente consegue fazer em pacientes acamados, pacientes sob cuidados paliativos. Então a gente precisa pensar, ó, nesse caso que Jéssica trouxe, o que que é melhor para o paciente? Né? Nesse caso, talvez fazer um raio-x, ver se a gente consegue manter essa raiz ali, ou fazer uma extração. Não estou dizendo que a gente não vai fazer extração em domicílio, não, pelo contrário, a gente faz e fazemos toda semana. Toda semana a gente faz extração em domicílio, toda semana. Mas a gente precisa entender o contexto, né? Não é para sair tirando e tudo mais. Então, tudo é possível, mas nem tudo convém. Era para eu ter colocado essa frase aqui no final. Mas é muito importante a gente entender isso, né? E os procedimentos possíveis e necessários, gente, canal e cirurgia, a gente pode fazer sim. Podemos fazer canal, podemos fazer cirurgia, podemos fazer botox, laser terapia, enfim. Mas é aquilo que a gente pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Hoje, para vocês entenderem um pouco o contexto, na nossa resolução, né, não existe nenhuma proibição de procedimentos que são feitos em domicílio, mas na resolução, Jéssica Awara, eu acho que você tá batendo sem querer no som e tá ligando.
Aí, o que que acontece? Trabalhar por dia. E aí, o que que acontece? A gente precisa ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado para que a gente consiga fazer realmente o melhor para o paciente, mesmo que seja um procedimento de cirurgia, né, de algo maior, mas realizar de forma segura. E aí a gente precisa pensar, é seguro para o paciente? Eu vou resolver o problema dele? O paciente aguenta a gente resolver esse problema? Ele vai conseguir ser submetido àquele procedimento, ele vai permitir, né? Então, eu tenho estrutura para fazer isso, né? E às vezes a gente tem que ter estrutura mental, tá, gente? Não é só estrutura de material, não. Porque o tanto, menina, tem uma paciente que o tanto que eu fui xingada, o tanto que eu fui mordida, menino, tudo no mundo, beliscada, tem que ter estrutura mental também. Então, o paciente tolera isso, a gente tolera isso, a família aceita, entende de forma resolutiva, né? Entende, então a gente vai prosseguir, tá? Então, assim, é isso que a gente precisa pensar sobre os procedimentos possíveis em domicílio e sua amplitude, certo? Então, domiciliar não é limitado, ele é estratégico, né? Então, não é que a gente vá fazer tudo, mas também não é que a gente vá deixar de fazer as coisas, né? Então, a gente vai conseguir sim realizar, mas a gente precisa ter um estudo. E é óbvio que se for uma urgência, né, uma coisa assim muito rápida, que a gente precisa intervir, aí, obviamente, que a gente precisa realmente pensar em fazer algo mais rápido para resolver aquele problema daquele paciente de forma urgente e emergente. Mas se não, a gente tem tempo, né? Quem é meu aluno sabe. Nós precisamos cobrar consulta para que essa consulta, a consulta, o planejamento está dentro da consulta, que a gente precisa estudar e planejar. E eu lembro que lá atrás eu estava sozinha nesse bar. Eu tinha minha equipe e tudo mais, a gente, enfim, dentistas que também não sabiam muita coisa. Mas hoje vocês não estão sozinhos, né? Hoje, quem é da minha comunidade tem mais de 200 dentistas que fazem essa odontologia, tiram dúvida, né? Então, vocês não estão sozinhos nessa, tá? E aí, gente, como eu falei, domiciliar não é limitado, ela é estratégico, né? Você entender o que você pode fazer para aquele paciente de melhor, né? E eu quero ouvir vocês, o que que vocês acham? Qual o procedimento que mais te surpreendeu? Que eu falei aqui, canal, cirurgia, biópsia, botox, enfim, qual que mais surpreendeu vocês em relação ao domicílio que vocês não sabiam que era possível? Quero ouvir vocês agora. Boa noite. Eu acho que a questão de biópsia também, como é que se chama? De cirurgia, na questão de cirurgia, isso chama muita atenção da gente, porque querendo ou não, é uma parte muito complexa, né? A questão de cirurgia. Perfeito. Pois é, a gente faz cirurgia quase toda semana. Fazemos biópsia, fazemos endo, né? A gente só não faz uma coisa. Quem é que arrisca para saber o que que a gente não faz? Isso mesmo, a Aline não vale. Implante, né, gente? Que aí já é demais, né, galera? Pelo amor de Deus. Em paciente, ela já fez o quê? Extração? Muitas, muitas. Vamos lá agora responder vocês. Sim, então, deu para entender, gente? Fecharam o raciocínio? Professora, tirando só uma dúvida. Sim. A gente chega a atender um paciente com autismo, vamos se dizer que é bem habilitado, fica em casa, não tem como sair e tudo. Chega a Uhum, esse ponto. E como ele faz acompanhamento com a fono, alguma coisa, e diz que ele precisa fazer a frenectomia. A uhum. gente pode fazer a frenectomia tendo o quanto o bisturi elétrico, né, como com a tesoura. Em domicílio? Sim.
Pode, pode. Pode, né? Pode, Tranquilo, se né? você souber, tranquilo, se você conseguir contexto, aí você pode fazer. A gente faz muita sedação em domicílio, sedação com óxido nitroso, fazemos sedação com medicação, fazemos sedação com o médico faz a sedação e é mais aprofundado. Então, tudo isso quando o paciente não permite. E aí, gente, próxima aula nós vamos falar sobre o modelo de atuação e carreira. Certo? Então, vamos falar sobre precificação, como conquistar pacientes, né? Então, quem não assistiu às aulas passadas, já faça maratona, já maratonem as aulas passadas. Quem está no grupo, é só ir no link, na nossa descrição, tem lá o replay das outras aulas. Eu acabei, meu fone aqui acabou de falar que na descrição do grupo, né, da gente do Domiciliar Talks, tem. Então, vocês vão conseguir, tá? Antes de eu tirar as dúvidas, então, ó, próxima segunda estamos juntos, porque, olha, gente, são várias aulas e vocês têm que estar comigo, por favor. Porque eu saí do consultório, vim tomar banho, comi rapidinho e já vim para cada aula para vocês. Então, eu quero que vocês estejam presentes, certo? Priscila, como a gente calcula e cobra a consulta da domiciliar? Isso, meu amor, próxima aula. Vamos falar. Antes da gente finalizar, para as dúvidas, gente, eu quero que vocês abram esse check-in, certo? Que é o check-in da nossa aula, certo? Deixa eu só colocar aqui também. Eu vou colocar aqui para vocês fazerem o check-in, tá? Eu vou também botar no grupo, certo? Vou pedir aqui para Evelyn colocar no grupo. Deixa eu só. E vocês já aproveitem e façam check-in, certo? Esse check-in aí vocês vão colocar a aula que vocês assistiram hoje. E à medida que vocês forem assistindo as aulas, vocês vão conseguir dar o check-in, fazer o check-in, certo? Não saiam que a gente vai fazer nossa foto e postar e tirar as dúvidas de vocês, certo? Beleza, gente? Então vamos lá. Vou finalizar aqui. Finalizar aqui a gravação. Não, vou deixar com as dúvidas. Vamos lá para as dúvidas, que hoje teve muita dúvida. Espera aí. Vamos lá. Ahn, Raíssa, parei em Raíssa. Ok, Raíssa, amei a foto, viu? Obrigada por compartilhar. Amei. Esses são os medicamentos. Perfeito. Nitarzapina. Certo. Pregabalina. Perfeito. Aí você precisa também solicitar os exames, né? Os exames de sangue, hemograma, coagulograma, glicemia em jejum, para saber como é que tá, para poder realizar esse procedimento em domicílio. Gabi perguntou, professora, você recomenda cadeira odontológica portátil ou adaptar a cama, cadeira odontológica portátil ou adaptar a cama, cadeira com paciente em domicílio? Gente, sendo bem sincera com vocês, eu nunca comprei a cadeira. O pessoal da Évora vai me matar, mas assim, sendo bem sincera, eu nunca comprei a cadeira. Eu não tenho intenção de comprar a cadeira. Por quê? Já é tanta coisa que vocês levam, e a maioria desses pacientes, eles já estão acomodados ou na cadeira do papai ou na cama. Fora, gente, que o trabalho para vocês pegarem eles, levantarem, não é função nossa, tá? Não é função nossa levantar e pegar o paciente. Nós, do Dentistas Home, nós não tocamos no paciente. Eles, a cuidadora que leva eles, que pega, que bota. Então, é um desgaste. A não ser que a maioria dos pacientes que vocês atendam sejam pacientes que andam e que vale a pena para vocês. Mas, para mim, economiza esse dinheiro. Natália, outra dúvida. Eu tenho que comprar aqueles consultórios da Évora e qual deles é bom para sucção?
Então, é o que eu falei, tá, tirei a sua dúvida, né? Em relação à sucção, todos são muito bons. Não é a sucção, todos têm a mesma potência. O que você tem que pensar não é a sucção, mas o que você vai precisar você faz muito. Cada um tem o seu estilo, né? Eu não estou aqui para vender nem falar de consórcios portáteis, mas o que você precisa pedir para o seu representante é para entender o que cada um faz em ambientes. Por exemplo, eu posso levar para o hospital, o outro eu vou. É mais fácil eu levar para o hospital, o outro eu consigo colocar, é muito pesado, não consigo pegar, um é dividido em dois. Então, tudo isso vai depender dessa questão, mas a maioria tem o mesmo sucção, tem a mesma potência, certo? Raíssa botou, tinham muitos pacientes oncológicos devido ao alto índice de mucosites pelo tratamento. Porém, também me paralisou devido não ter o laser para fazer laser terapia, o que me ajudaria muito. Porque são equipamentos mais caros, já sou habilitada. Raíssa, mas assim, vamos lá romper essa crença limitante do financeiro, certo? O laser que você for comprar, quanto tá o laser? R$ 5.000. Hoje, R$ 5.000 o laser. Se você vender 5 pacotes de 5.000 para esses pacientes odontológicos, 5 pacotes, cada pacote R$ 1.000, você já paga o seu, é, o seu laser. Laser, eu comprei o laser antes de comprar o consultório portátil, gente, porque eu entendia que o laser eu podia vender mais procedimentos. Então, eu acho que vale muito a pena investir sim no laser. Eu lembro que o meu eu parcelei em 10 vezes no boleto, porque eu não tinha cartão com limite de 5.000. Então, assim, dá para você investir, sabe? Converse com a mulherzinha lá, a vendedora, porque assim, é um caro que não é caro. Porque se você vender precificar bem e souber vender, então você vai conseguir realmente tirar esse dinheiro no instante, tá? Jéssica botou principalmente pacientes que não podem aspirar. Qual deles, Nath? Já quero comprar. Vou comprar. Não entendi. Porque o equipamento elétrico não pode, aquele da maleta. Porque o equipamento elétrico, ele não tem primeiro água. E segundo, que ele não tem o selo da vigilância, não tem o selo da Anvisa. Os que têm o selo da Anvisa é só aqueles que têm compressor. Já estou guardando o Money, amei. Muito bem. Qual material você indica para moldagem? Depende. Moldagem, que tipo de moldagem? A gente pode usar alginato normal para alguns pacientes. Aí, se for uma moldagem para pacientes com mais dificuldade de engolir, você pode usar silicona de condensação. E para fazer moldagem funcional, eu prefiro silicona de adição. Jamais pasta zincoenólica e Godiva. Hoje é Renata botou. Oi, Renata, maravilhosa. Hoje eu tenho raio-x, mas já fiz muita ESA sem raio-x porque era necessário. Olha aí, gente, a experiência. Paciente em ela já fez? Já fizemos sim, bastante extração. Natália, fala um pouquinho sobre as indicações do Botox para esse paciente. Sim, muito importante, né? Deixa eu Muito ver. importante, porque o Botox, ele pode ser funcional muitas vezes, né? Então, a gente tem pacientes que têm um apertamento muito intenso, que a gente não consegue nem com a sedação fazer com que ele relaxe. Então, nós fazemos a aplicação de Botox, nesse caso é Botox funcional, né? Para que eles consigam realmente relaxar e a gente conseguir realizar esse tipo dos procedimentos no caso, certo? Endo em paciente com ela. A gente nunca fez endo em paciente com ela, porque nós nunca pegamos esse caso. Mas o paciente com ela, ele é mais difícil. É porque assim, o que é ela? Ela vai fazer com que alguns movimentos, principalmente motores, ele fique mais rígido. Então, para colocar o lençol, né, tudo aquilo, vai ser muito mais difícil. Então, assim, não é que endo é proibido fazer em domicílio, mas será que aquele paciente, você vai conseguir realizar a endo dele? Se for, eu já fiz, a gente já fez, ó, presta atenção. Agora eu tô lembrando, teve um paciente que a gente fez, que ele tinha ela, mas estava bem no início. Então ele falava, ele conseguia responder, então tava tipo assim, no início.
hoje a gente já não iria conseguir fazer, certo? Mas eu entendo que você precisa estudar a viabilidade. Será que ele fica com a boca aberta? Será que ele não fica? Eu tenho motor para sugar, né? Então, tudo isso você vai estudar para ver. Eu não acredito que seja impossível, mas também depende do dente, né? E eu não sou especialista em endo. Como você calcula, e cobra o valor da consulta domiciliar? Próxima aula. Prof, tenho dúvida quanto receitar as medicações para pacientes que fazem uso de sondas geriátricas. Muito legal sua pergunta. O que que acontece? Essa dúvida é muito pertinente. O que que a gente faz, né? Quando a gente tem alguma dúvida em relação ao a miligrama, né, enfim, para poder prescrever, nós entramos em contato sempre com a médica ou com a enfermagem. E, por exemplo, vamos supor, se o paciente já costuma, uma dica grande, Gabi, muitos pacientes já costumam tomar dipirona, já costumam tomar, enfim, amoxicilina, né, já costumam tomar outras medicações que são por outros tipos de via. E aí você pode ou falar com a família, ou falar com o médico, aqui, enfermeira, para que ele oriente, né? Ah, ele já toma, ele já faz, porque, por exemplo, eu não faço extração. Eu, Natália, presta atenção, eu, Natália, não faço extração, eu não gosto, eu detesto fazer extração. Então, eu não gosto, sou protesista, eu tenho uma pessoa especialista que faz as extrações, que ela é bucomaxilo e tudo mais. E aí, inclusive, a dentista que faz as extrações em domicílio, a bucomaxilo, ela vai estar dando aula na nossa formação em odontologia domiciliar e ela vai tirar todas as dúvidas em relação a bifosfonato, em relação a essa questão, né, de como lidar e o manejo para esse tipo de paciente. Então, eu sempre faço isso, Gabi. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente conversa com a família e vê qual a prescrição que geralmente o médico dá ou a enfermeira dá, certo? Mas também tem um livro que é de prescrições médicas, prescrições odontológicas, que a gente sempre recorre a ele. Depois eu vou até dar uma olhadinha para ver se eu lembro onde é que está esse livro. Tem um aplicativo também, eu vou perguntar a Indrigo, que ele sempre olha. O do Você. Sanar é ótimo. Oi? O livro do Sanar é ótimo. Eu gosto muito dele. Perfeito. Vamos lá, você tem cadeira portátil ou usa? Não. Concordo, eu me adapto à posição, me conforto a ele. As precificações ainda me pegam, ansiosa. Precificação, meu amor, é babado. Tem uma marca de laser e que representante que venda. Eu uso o da MMO, eu acho, da MC, eu acho, se eu não me engano. E Valdirene, tudo Boa bom? noite. Boa noite. Estamos aqui. E aí, eu geralmente eu pesquiso por eles, sabe? O meu eu uso esse, da MMODMC, eu acho, se eu não me engano. Mas assim, eu não tenho mais o contato da representante. Como faz ESO sem consultório portátil? Menina, é o que mais a minha bucomaxilo faz. Ela às vezes leva o consultório portátil e nem tira da maleta. Endo na ela, acho que tem que ser em estágio inicial. Isso mesmo, Mari. No seu curso você ensina também a fazer a aplicação de Botox? Não, porque isso não é o nosso foco. O nosso foco não é ensinar nenhum tipo de prática desse sentido, certo? Até porque não é realmente o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que vocês tenham um raciocínio clínico para poder saber indicar, né? Então, por exemplo, eu não faço aplicação em Botox, mas eu sei quando o meu paciente precisa e eu indico. E essa indicação, eu posso chamar um dentista para trabalhar comigo, né? E aí esse dentista eu vou saber precificar para isso, eu vou cobrar em cima desse valor que eu vou cobrar para a família, eu vou repassar para ele. Então, assim, a formação em odontologia domiciliar, ela vai sim trazer muito estudo sobre pacientes com necessidades especiais, pacientes que têm problemas neuromotores. Pacientes com ela, a gente vai falar sobre casos clínicos, vamos falar sobre casos clínicos de pacientes que necessitam de Botox, mas a gente não vai explicar
essa parte de Botox, porque tem que ser realmente um especialista capacitado para isso. Manejo é muito difícil para fazer raspagem é um sufoco, certo? Nath, você recomenda primeiro se habilitar para depois adquirir o laser ou o contrário? Detalhe, eu não tenho habilitação em laser, tá? E eu faço muito laser. Por quê? Porque hoje eu vou fazer, eu acredito, esse ano não, mas próximo ano eu vou fazer, vou fazer habilitação em laser, porque eu e alguns outros dentistas que fazem laser, a gente entende que a gente tem algumas coisas que a gente está limitado. Então, eu não sou especialista, eu não tenho habilitação em laser, mas eu faço muito porque eu aprendi com a melhor, que é a Erika Janine, que já deu aula até para a aula da comunidade, que vai estar falando sobre laser no curso de odontologia domiciliar na formação. Então, assim, o que eu sei é realmente o que ela me ensinou e o que ela vai ensinar para vocês na formação. Então, assim, eu indico você a se. Foi Jéssica que falou, né? Jéssica disse que tinha vários pacientes. Ah, não, foi Raíssa, já me confundi toda. Mas teve. Raíssa tem muitos pacientes oncológicos. Vamos supor que ela não seja habilitada para laser, mas ela sabe usar para esse tipo de paciente. Compra. Porque você não já tem público, né? Jéssica, ai, peraí, calma, eu vou pensar. Tenho paciente, sei usar o laser? Sei, básico, mas sei. Tenho paciente? Sim, então vou comprar e depois faz a habilitação. É essa a ordem de raciocínio que eu usaria. Tenho muita dúvida se minha paciente tomar um anticoagulante. O que que acontece? Nós solicitamos sempre o coagulograma completo e se não tiver alteração, nós não suspendemos os anticoagulantes. Nós temos técnicas para fazer hemostasia lá naquele momento, né? Malha de fibrina, tudo certinho. Mas a gente sempre entra em embate com o médico, porque o médico manda suspender, manda isso, manda aquilo, e a gente diz para não suspender. Mas se suspender, a gente vai dar a responsabilidade para o médico, porque a gente entende que o comprometimento é muito maior da questão sistêmica do que uma hemorragia local, por exemplo, certo? Sobre a mesa auxiliar na montagem dos instrumentais, alguma indicação? Sim, a gente tem sim. Na aula anterior a gente falou sobre isso, sim. Na formação em odontologia domiciliar, pode ou não substituir a de odontologia hospitalar? Bom, vamos lá, isso é muito importante. A odontologia hospitalar, ela é uma especialização. Não existe especialização em odontologia domiciliar ainda. Estou brigando para que isso aconteça. A odontologia hospitalar, você não vai aprender tudo que você vai ver na formação. Então, se você quer ser dentista hospitalar, faça a especialização de odontologia hospitalar e vai ver um pouco sobre odontologia domiciliar dentro. Mas se você quer aprender sobre domiciliar e realmente está pronta para vivenciar a odontologia domiciliar com práticas não, né? Com vivências clínicas, de aulas clínicas, tudo isso, aí faz a formação, certo? Então vai depender do que você quer. Mas eu tenho alunas que fazem os dois, porque realmente você vai ver que se você for fazer a hospitalar e quer atuar na domiciliar, você vai ter muitas lacunas, certo? Então, inclusive, até esse final de semana a gente fechou uma mentoria com uma aluna que ela tem hospitalar, mas que ela precisa saber sobre a domiciliar, porque não vê muita coisa. A Raíssa mesmo falou, sou especialista em odontologia hospitalar, é, mas vê muito pouca coisa domiciliar. Sim, eu sou professora de curso de odontologia hospitalar, mas a gente não fala muito sobre, a gente tem poucas coisas que a gente fala, entendeu? Detalhe, é possível alugar o laser também? Sim, com certeza. Gente, ó, quem é daqui de Natal? Tem alguém de Natal? Não, né? Tem Liana. Mas, ó, quem é aqui de Natal vive me mandando mensagem pedindo para alugar consultório portátil, alugar laser, alugar raio-x, eu alugo tudo. Tudo que quiser eu alugo, eu só não me alugo, e nem meu esposo, nem minha cachorra, mas o resto eu alugo tudo. Porque quando eu precisei, me negaram, entendeu? Muito. Então eu alugo, não tem problema. Sim, Jade é daqui, né? Ela já é de Fortaleza, tá em Fortaleza, né?
Aqui no Maranhão alugar equipamento é muito difícil, muito mesmo, mas tenta ver se você consegue, porque muitas vezes a gente acha que não vai ser e tudo mais, mas no final consegue. Eu também achava que era muito difícil, mas quem me alugou nunca era a pessoa que faz domiciliar, eram pessoas que faziam outras coisas, né? Mas é isso, viu, gente? Conversamos muito hoje, né? Vamos tirar nossa fotinha. Vou garimpar nos grupos. Com certeza, mulher. Vamos tirar nossas fotinhas, nossa fotinha. Eita, amei que tá todo mundo! Arrasou! Adorei, ó, fazer um vídeo aqui de vocês, maravilhoso. Arrasou, arrasou, arrasou. Vamos lá, gente, tirar foto. Arrasou, gente. Saiu o povo, né? O povo foi saindo, saindo. Ah, mas ainda tem a outra página. Peraí. Vou tirar a outra página agora. Pronto. Arrasou. Gente, foi ótimo hoje, viu? Confesso que eu fiquei triste, porque quando eu falei com vocês, né? Aí pouca gente entrou. Eu disse, ai, gente, eu não acredito, não. Que o povo esqueceu de mim, que não quer mais saber de mim. Eu tô aqui falando, mas aí, ó, todo mundo veio, entrou, tô muito feliz. Minha gente, próxima segunda estamos juntos, certo? Vou mandar o replay da aula. De hoje para amanhã eu mando, tá? E toda a questão de valores, né? Michelane botou qual o preço do aluguel. A gente vai chegar ainda, viu, na mentoria. Calma, vamos falar sobre isso, mas eu também vou falar sobre isso na próxima aula. E Professora, tirando. Ah, desculpa. pode falar. Tirando uma dúvida, como é que eu faço para participar do curso mesmo da senhora de odontologia? Hospital, Domiciliar. domiciliar, quer dizer, desculpa. Eu vou falar com você. Por quê? Ó, nós vamos lançar o nosso curso, tá? Só para vocês saberem, nós vamos lançar o nosso curso em Formação em Odontologia Domiciliar. Na próxima semana, no dia 5, que é numa quinta-feira, a gente vai estar lançando. Porque Uhum. dia 5 é o quinto dia, é quase o quinto dia útil, né? Mas já o pessoal já virou o cartão e tudo mais. Só que quem já quiser adquirir, essa semana a gente vai estar fazendo a pré-venda. A pré-venda vai estar com bastante desconto. Então, se vocês quiserem adquirir essa semana, falem comigo no privado. Esse número que mandou a mensagem agora Link. é o de Evelyn. Então já Ah, fala com ela, oi, porque aí eu já mando tudo para vocês. Porque quem adquirir a pré-venda agora vai estar com mais desconto do que quem comprar a próxima semana. Mas quem ok. esperar virar o cartão só próxima semana não tem problema, tá? Até porque se vocês assistirem todas as aulas, vocês vão ter bonificação, tá? Outra coisa importante, Natália, eu já faço domiciliar. Por exemplo, Renata, né, que já fez consultoria, já fez tudo no mundo, já é expert na domiciliar. E vale a pena para ela, que é uma pessoa que está muito avançada, fazer a formação? Sim, porque esse ano, diferente de todos os outros, nós vamos trazer professores convidados. Então, nós vamos trazer a professora Monira, que é de São Paulo. Vamos trazer a professora Érica da UFRN, professor Endrigo de Sedação, Marília falando que é dentistas home, falando sobre a parte de cirurgia. Danilo Fialho vai ser professor também. Ai, espirrar. Então, assim, sabe? Desculpa. Então, assim, a gente vai trazer muitos professores. Então, além das aulas ao vivo que as aulas gravadas que vocês vão ter possibilidades de ter aulas ao vivo com esses professores. As aulas serão aos sábados, que eu vou organizar um cronograma ainda, porque é difícil organizar o cronograma para todo mundo. Mas a gente vai iniciar março ou abril as aulas ao vivo, tá? Já está quase tudo gravado, está com poucos ajustes, e quem já adquirir já vai ter os dois módulos liberados, tá certo? Pronto. Então é isso, galera. São quantos módulos? Oi? Do curso são quantos São módulos? 6 módulos, e mais um avançado. Então, ao todo são 7, mais os bônus. Então, no total são 60 aulas.
que a Ok. gente vai liberar o todo junto com as aulas ao vivo. Logo assim que É, termina, recebe mas o certificado, né? recebe o certificado de todas as horas, isso sim, certo? Uhum. Tá bom, gente? Uhum. Um cheiro, que Deus abençoe, viu, gente? Cheiro, tchau. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.